Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Um ótimo final de semana a todos nós, que a gente possa aproveitar, mas vou confessar para vocês, dá um pouco de saudade de um jogo do Grêmio, né? Eu queria ver o Tricolor jogando nesse final de semana, fica uns dias sem jogos, a gente já sente falta. Bom, mas estamos dentro da projeção, né, das mudanças que são extremamente necessárias para a próxima temporada. O Grêmio necessita e muito de uma melhora considerável, a gente acredita nisso, com a nova diretoria, com novas ideias, novos profissionais, um novo treinador, né, que realmente saídas possam acontecer e chegadas também que realmente acrescentem. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre uma ótima notícia, uma excelente notícia, uma grande notícia envolvendo Arthur e a sua continuidade no Grêmio. Vamos falar também sobre promessas, como o técnico Luiz Castro. Promessas do Luiz Castro para o Grêmio, do Grêmio para o Luiz Castro. E vamos falar sobre uma novidade que o Grêmio terá no gol. A gente fala sobre tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e também Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, importantíssimo para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada, te inscreve no canal, me ajuda a seguir crescendo, também ativa as notificações para ser sempre avisado sobre novas informações do Grêmio e, claro, vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Vamos lá, primeiro ponto para a gente abordar aqui, o goleiro Adriel, de fato, está de volta ao Grêmio. Vai se reapresentar junto ao grupo de jogadores se nada mudar até lá, e dificilmente mudará. A ideia do Grêmio é negociar mais uma vez. Porém, não existe nada nesse momento que interesse simultaneamente as duas partes, Grêmio e o jogador, porque precisa ser assim para que as coisas possam avançar. O Adriel não permaneceu no Atlético de Minas Gerais, existiu ao longo da temporada uma sinalização do Clube Mineiro de que compraria o atleta, algo que deixou o Grêmio muito contente, óbvio que aí eu estou falando da direção que estava no clube, né? Mas essa direção também tem o desejo de fazer um bom negócio pelo Adriel. O Grêmio, vocês já sabem, tem um grupo bem inchado, são vários atletas, quase 40 no total. É verdade que alguns saíram agora, mas não muitos, né? Tivemos a saída, por exemplo, do Enzo, do Alex Santana, que estavam emprestados e retornaram aos seus clubes, mas para meio que por aí. Então o Grêmio recebe o Adriel de volta e ele se torna uma opção, pelo menos por enquanto, talvez sim, pelo menos para o início da temporada. E a gente sabe como as coisas mudam no futebol. Vou dar alguns exemplos aqui. Ao longo do ano, o Grêmio chegou a soltar a informação de que o Amuso estava sendo colocado para negócio. De que o Grêmio queria muito negociar esse jogador, porque ele estava lá no final da hierarquia dos pontas, né, dos atacantes de lado, e ele tinha o maior salário dos pontas. Mas as coisas mudaram para o Amuso, né? Ele foi recuperado, ele trabalhou a parte física, ele evoluiu taticamente e ele se tornou não só titular, mas um dos principais jogadores da equipe principal do Grêmio. Então as coisas mudam. Daqui a pouco o Adriel começa a temporada, daqui a pouco ele se destaca nos treinamentos, é um outro treinador, é uma outra ideia. Luiz Castro não conhece o Volpi, não conhece o Grando, não conhece o Jorge, não conhece o Adriel. É claro que ele será brifado pelas pessoas do Grêmio que já estão trabalhando ali, mas daqui a pouco ele se encanta pelo Adriel. O Adriel é um goleiro que sabe jogar com os pés, embora o Volpi também saiba. Nesse quesito, o Grando corre atrás, né? Não tem muita habilidade não com os pés, pelo contrário. Mas debaixo das metas, que é o principal, né? Principalmente um goleiro precisa defender, né? Pelo amor de Deus, né? Isso é o básico. Para mim, o Grando deve ser o titular entre todos eles. Mas eu não duvidaria aí que o Adriel recebesse uma nova oportunidade. Qual seria o teu titular? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Seria o Grando? Seria o Volpi ainda? Ou tu daria uma nova chance para o Adriel? Que quando saiu do Grêmio, pelo menos no campo, saiu por cima, né? Os problemas dele eram extra-campo. Só que depois também no Bahia ele não conseguiu jogar e no Atlético ele oscilou entre bons momentos e momentos ruins, algumas falhas também. Claro que é um goleiro também jovem, né? Alguém vai dizer, não, não é tão jovem assim. Para goleiro é jovem, o goleiro costuma maturar mais tarde. Olha só, vamos lá. Algumas promessas entre Grêmio e Luiz Castro, né? Promessas do treinador para o Grêmio para o treinador. Vamos lá. Primeiro ponto. O Grêmio manifestou ao Luiz Castro durante
o período da proposta, que fará investimentos pontuais, porque colocou para ele que já existe uma base boa, que o Grêmio já tem jogadores interessantes, e que ele vai participar de um processo muito grande de reconstrução, ou seja, de saídas. Então ele vai precisar chegar no Grêmio e mapear o elenco. A atual diretoria, ela já tem alguns nomes que ela pensa assim, não, aqui tem que ir embora, tem que negociar, etc. Que ela tem plena convicção. Mas alguns nomes, o novo treinador daqui a pouco mude o destino. Daqui a pouco ele chega e fala, não, esse aqui eu não quero que vá embora, não. Esse cara aqui eu conto com ele. Esse cara aqui eu gosto. Esse cara daqui a pouco eu conhecia, eu já via jogar, joguei contra, etc. Isso pode acontecer, tá, gente? Existe lá uma lista da direção, mas só alguns, assim, realmente... Vou dar um exemplo. O Gemerson. Esse é o nome que vai embora, independente do que o Luiz Castro falar. Porque ele não tem mais ambiente com o torcedor depois de tantas falhas, tudo que vocês lembram que aconteceu. Então o Gemerson não tem negócio, o Grêmio vai tentar mandar embora. É claro que precisa de um interessado, toda aquela situação, porque ele tem contrato até o final do ano, então é um problema que vai ser resolvido. Mas esse não vai o Luiz Castro chegar aqui e falar, eu quero usar, vou aproveitar o Gemerson. Não, isso não vai acontecer. Agora, daqui a pouco com alguns outros, acabei de citar o Amuso aqui, foi recuperado. Naquele momento, o Grêmio queria mandar embora, o Mano recuperou ele e fez o Amuso se tornar um jogador importante. Méritos para o Mano. Daqui a pouco o Luiz Castro faz a mesma coisa. Né? E existem alguns relatos que ele costuma fazer esse tipo de coisa. Recuperar alguns jogadores. E isso é fundamental. A gente não pode ir descartando os atletas. Né? O cara tá numa fase ruim, descarta. Daqui a pouco a gente não tem jogador. E haja dinheiro, né? Tá cada vez mais difícil de alcançar o investimento, né? O nível de investimento de Palmeiras e Flamengo, e o Grêmio cada vez mais com as suas dificuldades financeiras. Então, é importante um técnico agregador, um técnico que saiba fazer esse tipo de coisa, né? Que saiba reconstruir mesmo, assim, né? Que saiba recuperar atletas e não apenas descartar atletas. Tomara que o Luiz Castro faça esse tipo de movimento. Mas uma outra situação foi a seguinte: o Grêmio promete para ele esse investimento pontual, né? O Grêmio vai contratar em algumas posições, né? Serão 5 reforços, 4 ou 5 reforços, é isso que o Grêmio está prometendo para ele, 4 ou 5 reforços. O Grêmio não está prometendo, ele não viria se o Grêmio não prometer. Não, o Grêmio já comunicou ele disso, porque já era um desejo da diretoria que já tinha feito, né, o seu diagnóstico, né, a sua avaliação daquilo que o time precisa. Então, é isso. Mas colocou para ele o seguinte: vai participar dessas saídas e vai ter que aproveitar muito a base. Porque o momento do clube é de aproveitamento da base. E ele deu o ok, e ele disse, não, vocês sabem, o Grêmio sabe mesmo, já trabalhei com base, já revelei grandes jogadores lá em Portugal, etc. Sei trabalhar com os jovens, gosto de trabalhar com os jovens, é isso que eu quero também. Então, ótimo, baita notícia. Olha só, tem uma notícia melhor ainda, uma ótima notícia envolvendo o Arthur. Mas antes eu quero te dizer que a Hora do Pastel é a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo. Por que faz tanto sucesso? Porque tem qualidade, pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista. Procura a mais próxima de ti no site ou então no Instagram. Tem vários lugares de Porto Alegre, tem em Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, tá abrindo uma nova em Torres, em São Paulo, tem outros lugares também. Procura a mais próxima de ti. Hora do Pastel, e o cupom Grenal10 te dá 10% de desconto. Hora do Pastel. Olha só, quando o Arthur foi contratado junto à Juventus, vocês vão lembrar que o clube italiano não quis colocar um valor pré-fixado para o Grêmio pagar depois e comprar os jogadores sem qualquer tipo de negociação. Essa é a parte que nos preocupa, né? Que deixa, sem dúvida alguma, e não tem como ser diferente, o torcedor angustiado. Como é que vai ser essa negociação depois? O Arthur veio aqui, jogou muita bola, tem o Roger Flores, outro dia deu uma entrevista pedindo ele na seleção brasileira, ele tá merecendo mesmo, daqui a pouco ele é convocado, super se valoriza, surgem interessados querendo pagar, com maior poder de investimento do que o Grêmio, e o Grêmio não consegue ficar com ele em definitivo. Mesmo que o Arthur queira permanecer no Grêmio. A ideia do Arthur é permanecer no Grêmio. Mas a gente sabe como funciona o futebol. Eu vou chegar alguém com uma proposta muito maior, o Arthur fala, olha, não tem como, os caras vão pagar muito mais. Né? A Juventus decide, a Juventus tem o passe do jogador. Ele renovou lá antes de vir para o Grêmio. Então tem toda uma situação complicada que a gente vive de dúvida, né? Mas
não é só de preocupação que é envolvida a situação do Arthur. Tem uma grande notícia. Quando o Grêmio anunciou a contratação do Arthur, estava escrito lá na nota o seguinte: Arthur chega por empréstimo até a metade de 2026, vírgula, algo que ninguém está falando, com possibilidade de renovação até o final de 2026. Aí alguém vai me dizer, tá, mas é possibilidade, não tem que negociar com a Juventus? Não. O Caliel Dornelles foi quem descobriu isso e trouxe na Rádio Bandeirantes, que é uma decisão unilateral. Basta o Grêmio querer. Basta o Grêmio tomar a decisão e avisar a Juventus. Nós estamos renovando, ampliando, conforme já estava acordado, até o final de 2026. Ou seja, gente, segundo a informação do Caliel Dornelles, e ela é extremamente importante, não há chance de o Arthur deixar o Grêmio na metade de 2026. A não ser que chegue uma proposta da Juventus, a Juventus venda o jogador em meio ao contrato com o Grêmio. Mas isso pode acontecer agora. Não só na metade de 2026, pode acontecer agora. Pode acontecer em janeiro, fevereiro, março, abril. Entendeu? Desde que a janela, obviamente, desde que a janela esteja aberta. Claro que aí eles teriam que compensar o Grêmio, né? Porque ele tem um contrato vigente com o Grêmio. Então o Grêmio poderia até ir para a justiça pedindo... O Juventus não faria isso, tá? O Juventus não faria isso. Mas é possível, né? Eu preciso destacar que é possível, embora improvável. Mas tá lá, escrito na nota. Se tu buscar aí tu vai ver, com possibilidade de renovação até o final de 2026. E essa possibilidade se dá apenas por desejo do Grêmio. Quando o Grêmio contratou, é óbvio que o Grêmio queria ainda entender melhor o Arthur. Existiam informações do mundo europeu de que o Arthur estava em queda, de que o Arthur talvez extra-campo não fosse um jogador dos mais focados, etc. Tudo foi ao contrário aqui no Grêmio, ainda bem. Está extremamente focado, profissional, jogando muita bola, qualidade de sobra. E o Grêmio, obviamente, que vai optar pela permanência dele até o final de 2026. Então a grande notícia é essa. Nós não vamos perder o Arthur na metade da próxima temporada. Bom, depois do final de 2026, aí sim, aí tem que negociar com a Juventus para ficar com ele em definitivo, e a nova direção já está trabalhando nesse sentido, porque é a prioridade máxima e não tem como ser diferente. Beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.